Esse olhar, sempre fitando o infinito, envolto em mistérios, ainda traz a emoção de um brilho bonito. Quantos já tentaram desvendar esse olhar? Quantos já trilharam os atalhos tortuosos desse coração? Eu não posso acreditar que a vida saiu pela porta, eu não notei que o cavalo passou encilhado, eu não montei. Quando a banda passava, vou jogar o meu corpo na rua. E se o povo cantar, vou colar minha boca na sua. Vou sentir o cheiro do povo, vou sair pra vida de novo, fazer tudo que até hoje não pude fazer. Vou vestir a minha seresta, dividir o bolo da festa, vou tentar salvar esse pouco que ainda resta da minha juventude, 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 da minha juventude. Vou cantar no meio do povo, vou sair pra vida de novo, fazer tudo que até hoje não pude fazer. Vou vestir a minha seresta, dividir o bolo da festa, vou tentar salvar esse pouco que ainda resta da minha juventude, 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 da minha juventude. O sofrível delírio deixou Canivete diante de imagens confusas que surgiam e eram engolidas por uma espécie de nevoeiro repleto de vultos, sombras, espectros. E ele a enxergou. Ela estava ali entre as sombras. A estranha criatura se tornou mais definida, reveladora. Então teve a certeza. Era a temida menina Morte,
e ela não se fez de rogado e aproximou-se lentamente de Tomás. Caminhava com desenvoltura, como se não sentisse o chão que lhe servia de tapete. Era absoluta, altiva, única. Os passos graciosos revelavam detalhes de uma moda elegância que mesclava beleza e integridade. O olhar certeiro, imune a qualquer emoção, mirou a paisagem da vida de Tomás, avaliando talvez o momento certo de arrebatá-la inteiramente, integralmente. As sombras da noite passeavam sobre a morte como se fossem asas de anjo, criando a imagem celestial que se transformava na descrição do mistério das sombras, o enigma da vida e a luz da morte. Apenas sombras. Tomás compreendeu então que a vida era algo que não mais lhe pertencia, uma concessão da morte, e ela, somente ela, sabia o momento certo de encerrar a sua existência de uma vez por todas. O olhar da menina morte o mirava tão profundamente que escancarava a certeza absoluta das suas limitações. O canivete está inserido num contexto violento, num contexto de risco, né? Numa realidade complexa, porém, existem explicações que começam lá na gênese familiar desse personagem. A sua história de vida não justifica suas atitudes, isso é óbvio, né? Mas, evidentemente, nos fornece dados concretos para o entendimento de situações dramáticas. Nesse caso, nós podemos analisar Canivete dentro e fora do seu contexto familiar. E nós vamos perceber claramente que é na família que nasce essa violência, né? E esse contexto nos fornece dados concretos para o entendimento do nascedor dessa violência, né? Dessa violência doméstica, do tráfico de drogas, da prostituição infantil, né? Da infância perdida e entre outras feridas sociais. Para falar de Canivete e suas atitudes, nós temos que conhecer a sua história. Não adianta julgar o personagem por si, mas trazer elementos que permeiam a história desse personagem, né? A história de sua vida, a história de sua família, de onde ele veio, por que veio, né? Como que ele vivia e assim por diante, né? São construções sociais que perpassam o elemento superficial que muitos utilizam para realizar uma descrição de violência. Então, se ficar na superficialidade, nós vamos perder esse entendimento desse nascedor, dessa gênese familiar. E é isso que faz com que a obra tenha esse contorno, né, da família, sem desprezar o elemento social, o elemento político, o elemento contextual macro que é a sociedade em que vivemos. Gosto de pensar que tudo podia ser diferente, diria Tomás alguns anos mais tarde. Seu pai não nascera bandido, não era do mal, não herdou essa marca terrível. Mas um dia, a sua história tomou um rumo diferente. Ele nunca soube lidar com as diferenças, pois ainda jovem, sofreu silenciosamente a pobreza e o abandono. Perdeu os pais, teve que criar os irmãos e viu a cara da fome entrar e sair do seu casebre. Sebastião viu crescer dentro de si o orgulho ferido que o cegava aos poucos,
alimentando o ódio de uma situação que ele queria se ver livre, mas não sabia como. Para ele, o mundo estava errado e o culpado era Deus. A ingenuidade e o individualismo não lhe possibilitaram entender que as estruturas sociais não são armações divinas, mas humanas. Não se deu conta que o sistema é bruto e produz as diferenças. Tomaram boa de ação. Ei, Joe, onde é que você vai com essa arma aí na mão? Ei, Joe, esse não é o atalho pra sair dessa condição. Quando tira, quando é ligado, tira, tic-tac, bom, para todo lado. Meu irmão, é só desse jeito conseguir impor minha moral. Eu sei que sou caçado e visto sempre como um animal. Ligado, só chegando, tic-tac, bom, mas eu vou me mandando. Hey Joe, assim você não curte o brilho intenso da manhã. Acorda com tiro, dorme com tiro. Hey Joe, o que teu filho vai pensar quando a fumaça baixar? Massa de fogo, fogo de revólver, é assim que eu faço a minha história. Meu irmão, aqui estou por causa dele e eu vou te dizer. Talvez eu não tenha vida, mas é assim que vai ser. Arma, peso pesado, com pé fechado, eu quero mais ver, mas vai ser difícil me entender. Hey Joe, muitos castelos já caíram e você tá na mira. Tá na mira, tá na mira, tá na mira. Ei, Joe, muitos castelos já caíram e você tá na mira. Mas também Também morre quem atira. 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 menos de 5% dos caras do local são dedicados a alguma atividade marginal e impressionam quando aparecem no jornal tapando a cara com trapos com uma uzi na mão. Parecendo árabes do caos. Sinto muito covarde, mas é por isso pensar que esses caras é que são os donos da biografia, já que a grande maioria daria um livro por dia sobre a honestidade e sacrifício. A honestidade e sacrifício. A segunda edição, revisada e ampliada, surge com o propósito de buscar algumas respostas para as inquietações de Tomás Canivete, que não se acabam na prisão. As reflexões do personagem são marcadas sob a perspectiva de uma mudança concreta sem o apelo da cultura da miserabilidade. Canivete amadureceu e está muito além das grades de qualquer prisão. Continua amargo, mas seu tom não é individual. Suas perguntas não ficam em aberto ou no eco do fatalismo. Busca sentido existencial coletivo a partir da cultura da organização,
que passa pela formação, ainda que seja no terreno das relações humano-religiosas, dentro e fora do presídio, como trabalho fraterno e realizador da pastoral carcerária. Na obra, a ação da pastoral toma um corpo e apresenta uma dimensão que leva ao entendimento de que é possível entrar no mundo violento das prisões e que, apesar de suas contradições, trata-se de uma realidade que não pode ser ignorada. A história de Canivete perfura nossa vista fechada para as muitas crianças invisíveis que caminham pelas ruas. Essas não interessam à sociedade, atrapalham ao pedir trocados. Quem quer saber de suas histórias? O confrade João Rodrigues quis. Trouxe-nos uma história marcada pela reflexão quanto à negação da infância e à segregação social. A história está além do prazer artístico. Ela conscientiza, critica, denuncia e acende o desejo de buscar solução. Das mãos, da mente e do coração do nosso querido João Pinto, saiu essa história que desnuda nossa alma, nos fazendo repensar nossas atitudes, que traz a reflexão sobre a nossa relação com o outro, não o outro que está em nossa casa, mas o outro que está à margem, na calçada, pedindo esmola, embaixo da marquise passando frio, passando em nossa frente sem que o vejamos. Os muitos canivetes espalhados por essa nação. Parabéns, caríssimo João. E obrigada por oportunizar-nos, através de sua arte, essa experiência de reflexão. Obrigada pelas lágrimas e pelo sorriso de esperança. Obrigada por falar dessas crianças que precisam reviver. Esse livro, ao mesmo tempo que é um libelo contra as desigualdades sociais do Brasil, é uma mensagem de esperança no ser humano. E é isso que encanta em Canivete. A vida estuante, a realidade dura e crua, as palavras como o jogo de cimitarras cortantes, mas a certeza de que nunca se pode abandonar o ser humano, desistir dele, desde que ele mantenha viva uma mínima luz de esperança. Canivete está completando 25 anos, uma nova edição, com mais capítulos que na edição anterior, capítulos de mais dor, de mais sofrimento, mas de mais esperança também. Professor João Rodrigues, seu livro Canivete é um livro verdade, sem por isso perder o engenho e a arte da boa literatura. Os personagens do seu livro são reais. Nós podemos encontrá-los nas ruas, nas praças, nas igrejas ou nas lousas do necrotério. Obrigado, João Rodrigues. Com engenho e arte, seu livro Canivete faz brilhar a luz da esperança em um país que precisa tanto dela. Obrigado por Canivete, professor. A princípio eu fiquei temeroso, mas será que esse livro não está levando um pouquinho para autoajuda, né? Religião, etc. Tal? Não. E a gente vai descobrindo no desenrolar da trama que esse menino, como apontado pela Fabiana, ele vai se transformar num homem adulto no futuro, que está nos sonhos constantemente de Canivete, e um homem que se transforma num religioso, num padre, e que um padre que tem uma grande ascensão social, uma inserção social dentro da sociedade, que trabalhava justamente dentro de uma pastoral chamada pastoral carcerária. Quem faz a diferença na sociedade que nós estamos vivendo são os grupos religiosos, que se insere de maneira miraculosa dentro dos presídios, dentro daquelas instituições de recuperação de menor, de criança, de adolescente, e fazem a diferença. O que nós estamos fazendo para resgatar, conforme o nosso confrade disse, esses canivetes que ainda estão perambulando pelas ruas e que, por força do meio, do entorno, tiveram um destino não muito condescendente.
Não li a primeira versão, mas na segunda versão, Canivete conseguiu ascender-se. Muito obrigado, João, pela leitura. Obrigado, os colegas. Parabéns, João Rodrigues Pinto, pelo excelente trabalho, pela contribuição na cultura, na literatura, no conhecimento e, sobretudo, na formação humana. Eu quero parabenizar o autor João Rodrigues Pinto, por essa obra tão marcante, tão envolvente e que nos faz pensar muito sobre essa realidade na qual vivemos hoje no Brasil. Parabéns, professor João Rodrigues Pinto, por essa obra maravilhosa. Filho das circunstâncias, Tomás é bondoso, inteligente, sagaz, terno, sonha com a felicidade da família. Porém, os acontecimentos vão mudando o curso da sua história e seu destino é demarcado por situações dramáticas. O livro é uma lição de esperança e de ressignificação. João amigo, velho amigo de tantas caminhadas e tantas jornadas, o seu livro Canivete é ótimo, parabéns, e vê se aparece em Curitiba, tchê. É um privilégio estar aqui entrevistando o professor João Rodrigues Pinto sobre o livro Canivete, que agora faz 25 anos da sua primeira publicação. Explico, Canivete é um dos livros que mais me prenderam e que mais me prendem. Eu já o li diversas vezes, exatamente pela temática, pela noção cidadã que o livro passa. Por tudo isso, é um prazer e eu agradeço, mas agradeço profundamente essa oportunidade. Pergunto inicialmente, qual a fonte ou as fontes de inspiração que levaram o professor a compor, a escrever Canivete? É um prazer estar aqui falando com uma pessoa tão querida como Ramiro Guedes e falando da minha obra, né? Um entusiasta das minhas obras é o Ramiro. E Canivete tem essa dinâmica de encantamento que eu me torno até suspeito para estar falando disso. Eu poderia dizer que o Érico Veríssimo foi uma fonte primária de inspiração, né? Comecei ali a me dar conta dessa literatura encarnada que já estava se manifestando em mim. Depois veio o sucesso do cinema, né? O Pichote, A Lei do Mais Fraco. E esse filme me tocou muito, porque tratava do problema do menor de rua, do menor abandonado, né? Da infância perdida e todas as suas mazelas, todas as suas consequências. Então esse filme entrou, né, também como um foco inspirador. Mas o grande momento vai acontecer em 1987, 8 anos depois do filme, com a campanha da fraternidade, Quem acolhe o menor, a mim acolhe. A CNBB lançou esse tema e, na ocasião, tínhamos 35 milhões de crianças de rua. Então era um número altíssimo, assustador, e a campanha veio discutir essa questão. Mas eu citei esses fatores do Érico, do Hector Babenco, né, com o filme, e da campanha de fraternidade, porque são 3 elementos que têm uma ligação muito forte com a construção desse personagem, né? Se você lê e assistir o filme, ou lê o livro do Érico Veríssimo, você percebe, olha como tem traços aqui do personagem ali. Então, assim, para mim foram focos motivadores. É notório no livro Canivete o seu domínio sobre o assunto. O senhor deve ter pesquisado e uma série de outras coisas, mas fica uma curiosidade no leitor. A não ser aquele menino do teatro, na vida real, o senhor conheceu algum canivete? Quando eu entrei no presídio, na primeira visita que eu vi, primeiro, algo que a gente sabe porque assiste nos filmes, na televisão, nos livros, que grande parte daqueles jovens, grande parte não, a maioria absoluta daqueles detentos são jovens. Segundo ponto, a maioria oriunda das classes subalternas e negras da cidade. E no terceiro momento, grande parte
que tinha largado a escola, grande parte que tinha que estavam ali por conta da mãe adotiva, né, a droga. Então, assim, esses elementos me fizeram pensar e repensar também no meu personagem. Mais uma vez eu percebi que Canivete vive. E um deles recebeu de presente o livro Canivete, e isso me tocou muito. Não posso citar o nome aqui, evidentemente, mas esse rapaz, se não me engano, tinha 18 anos. Ele ganhou de presente um livro Canivete, que eu doei alguns lá para os professores que fazem um trabalho lá, eles desenvolveram um trabalho com os alunos lá do presídio. E esse menino, ele encantou pela história. O livro dele foi furtado, não vou dizer roubado, entre aspas, né? Alguém pegou e não devolveu, enfim. Mas ele falou comigo assim, olha, foi o livro que eu mais gostei, foi o Canivete. Falei, por quê? Porque é a minha cara. A vida na prisão leva a uma busca de necessidade de mostrar que você está ali, mas está vivo, precisa continuar. E a literatura fez isso. Ele decorou toda a narrativa do Canivete de uma forma assim, magistral. E ele começou falando, né, trechos enormes da obra, ele falando assim, e vivendo aquilo, vivenciando. Então, eu estava olhando para Canivete ali na minha frente. Aquilo foi uma emoção muito forte. O livro, pelo menos em sua segunda edição, termina de uma maneira positiva para o personagem. Essa forma positiva que o livro termina, para o senhor, na realidade, ela é a regra ou é a exceção? Infelizmente é a exceção. Grande parte dos canivetes, nós sabemos, né, Ramiro? Eles morrem ainda na mais tenra idade, né? Seja pelo tráfico, seja pela polícia, muitas vezes, né? Enfim, as mazelas sociais nas quais ele está presente acabam por ser o seu apogeu e o seu declínio. Ao mesmo tempo que ele cresce naquele mundo marginal, como marginal, ele também é dissolvido por esse mundo. Então, assim, infelizmente no Brasil, Teixeira de Freitas pode ilustrar isso. Em Teixeira morrem jovens praticamente todos os dias, se nós analisarmos profundamente, isso é muito sério. Assim como Teixeira, tem outras cidades desse país que acontece essa carnificina. Então, o Canivete, ele é um sobrevivente, sim. Muitos saem da prisão, vocês sabem que prisão não educa ninguém, não liberta ninguém. O próprio nome já diz, prisão. Muitos saem pior do que entraram. Há uma reincidência muito forte, né? Aqueles que conseguem sobreviver, muitas vezes não têm muita oportunidade na sociedade. Daí a importância da ressocialização, a política de ressocialização. Professor, foi um prazer. Muito obrigado pelo privilégio de ter conversado com uma pessoa que eu reputo como uma alma de cambaxirra profissional. Nos dê outros canivetes, outros livros. O Espelho do Tempo é outro livro maravilhoso. A gente espera com ansiedade que o seu caminho prossiga nesse lastro da literatura. Muito obrigado, Ramiro. Sempre um prazer falar de literatura, falar das minhas obras. E é isso aí, Canivete está aí. Os outros livros a gente tem o mesmo carinho. Muita gente fala que é o meu predileto. Não, porque foi o primeiro livro. Então é aquela coisa. O primeiro filho tem um significado especial na vida da gente. Nós sabemos disso, né? Os outros vêm depois. Não é que não tem a mesma importância, né? Mas o primeiro sempre será o primeiro. É isso aí. João Rodrigues Pinto nasceu em Licínio de Almeida, uma pequena cidade do interior da Bahia, região sudoeste, na divisa com o norte de Minas Gerais, a 650 quilômetros da capital. A formação do autor sempre esteve associada aos movimentos sociais, com destaque para a educação no campo, o teatro popular e as comunidades eclesiais de base. João Rodrigues Pinto, sempre querido por alunos e comunidade acadêmica, também é conhecido como alma de cambaxirra profissional por sua simplicidade. Na formação acadêmica, tem graduação em Letras Português pela UFES, especialização em História do Brasil, também pela UFES, mestrado em Teatro
Educação da Unirio, doutor em Linguística pela PUC Minas. Sempre atuou como professor do ensino médio e superior, Faculdade Pitágoras, FASB, UNEB e atualmente Baiano, Campus Teixeira de Freitas. No ano de 1986, João Rodrigues realizou seu primeiro estágio na Escola Familiar de Nestor Gomes. Nasceu ali uma grande amizade entre os agricultores da região e a equipe de monitores. Sendo assim, no ano de 1993, ele foi convidado para fazer parte da equipe e, a partir daí, tornou-se um morador de Nestor Gomes, desenvolvendo o trabalho com a educação do campo, a pedagogia da alternância e o teatro popular, criando o grupo Arte Vida com os alunos da EFA. Em Nestor Gomes, o autor residiu até 2003, mudando-se para o extremo sul da Bahia, mais precisamente a cidade de Teixeira de Freitas. As raízes nordestinas de amor pelo interior brasileiro são alguns dos elementos que esse autor faz questão de exaltar. Quando lhe perguntam sobre o que mais gosta de fazer, a resposta é curta e simples: ficar em casa. Isso mesmo, seu maior prazer é ficar em casa, curtindo a família, um território sagrado, como costuma dizer. O autor é casado com Leila Cristina e tem 2 filhos, Henrique e Laísa.